A Câmara de Campinas realiza entre os dias 7 de novembro e 2 de dezembro as audiências públicas para debater o plano diretor da cidade. Esse é o tema de hoje do Café com o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi. A primeira audiência pública para a apresentação do plano diretor ficou marcada pelo debate a respeito da legalidade do projeto. A audiência garantiu a participação popular, que teve direito a fazer questionamentos ao secretário municipal de urbanismo. Carlos Augusto Santoro defendeu o projeto, principalmente em questões polêmicas, como o da proteção ambiental. É preciso entender, as ferramentas gerenciais evoluíram. A visão de proteção ambiental evoluiu. A legislação hoje evoluiu e muito. O que nós não estamos fazendo é praticá-las. O que precisamos fazer é praticá-las. Ferramentas tem aí. Santoro não criou ferramenta nenhuma. Santoro foi buscar ferramentas existentes e estou dando a prática. Não vai quem quer. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, avalia positivamente a primeira audiência sobre o plano diretor. Essa foi uma primeira audiência, eu acho que foi bastante positiva, várias colocações favoráveis e contrárias. É importante salientar de que, lógico que um plano diretor nunca agrada 100%, mas eu acho que tem sido um plano diretor que tem sido construído junto com a população. Agora cabe à Câmara também fazer aprimoramentos, se necessário for, se assim entender necessidade de colocar emendas no projeto, mas eu acho que é bastante positivo. Rafa Zimbaldi ressalta ainda que a discussão sobre o projeto está apenas no começo e que a população de Campinas pode fazer parte da construção do plano diretor, mesmo que não consiga estar presente nas audiências da Câmara. Essa interação junto com a população é bastante importante. Então a população que não pode estar presente pode participar assistindo a TV Câmara, encaminhando os seus questionamentos através do nosso site. Tá aí o VT que o Rubens fez. Rafa Zimbaldi, tudo bem? Olá, Vancini, olá a todos que nos assistem, é um prazer recebê-los. Rafa, as audiências elas já estão acontecendo. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário geral sobre elas, sobre o que é debatido. Bom, Vancini, eu acho que, primeiro que a audiência pública é muito importante falar um pouquinho do que é o plano diretor estratégico, né? Para a população conhecer, porque muitas vezes a população nem sabe o que é e qual a importância do plano diretor, né? Então, de forma muito resumida, o plano diretor é um projeto que ele diz como será o crescimento da cidade nos próximos 10 anos. Então, é um projeto de grande importância, de grande relevância, ou seja, nós teremos outras administrações seguintes que ainda fará parte desse plano diretor que nós estamos aprovando agora. Então, é um projeto de grande importância. E as audiências públicas têm acontecido. É bastante importante a participação da população, trazer os anseios das regiões, dos distritos aqui na nossa região, na nossa cidade. Muitas vezes, Vancini, hoje você tem bairros, por exemplo, estritamente residenciais. Ou seja, você não pode ter um pequeno comércio, como uma padaria, como uma papelaria, como um açougue, uma farmácia. Ou seja, a população tem essa dificuldade. E hoje, você tratar de plano diretor, nós temos que tratar de centralidades. Ou seja, um bairro constituído, um bairro residencial, ele precisa ter os pequenos comércios no seu entorno, né? Ou seja, para que a população não tenha que tirar o carro da garagem para resolver um tipo de problema. Então, é muito importante que a população participe dessas audiências públicas trazendo os seus anseios. Essa questão do zoneamento, a gente pode falar que ela é a principal do plano diretor? O zoneamento é uma consequência do plano diretor, né? O plano diretor, como eu disse, ele define um regramento de crescimento da cidade, né? O zoneamento ele virá na revisão da Lei de Uso e Ocupação de Solo, né? Nós temos uma lei bastante ultrapassada, que é de 1988, com várias emendas, são 18 zoneamentos diferentes, mais de 59 interpretações diferentes de zoneamento na nossa cidade, ou seja, isso acaba criando barreiras na nossa cidade, barreiras
dificultando o livre comércio aqui na cidade de Campinas. Então, a lei de uso e ocupação de solo, o zoneamento urbano, virá logo após a votação do plano diretor. Né? Mas é uma lei complementar que complementa o plano diretor. Então, o plano já é pensado nisso. Exatamente. Então, e aí nós temos outras. Por exemplo, o plano diretor, ele prevê a expansão urbana da cidade. Prevendo a expansão urbana, você tem que ter um desenvolvimento ordenado, ou seja, essa região do Ouro Verde, né, região do aeroporto de Viracopos, tem um crescimento lá, uma expansão urbana. Mas o que será lá? Aí a lei de uso vai regrar isso. Então a região do aeroporto de Viracopos será uma região estritamente de logística, né, de empresas ligado ao aeroporto de Viracopos. Diferentemente, por exemplo, do Campo Grande, né, que você pode ter regiões residenciais, mas também você precisa ter uma região industrial, uma região empresarial para que se instalem empresas lá, exatamente para que a população não tenha que fazer o seu deslocamento do Ouro Verde, do Campo Grande até a região central para trabalhar. Então, ou seja, onde ela reside, ela trabalha e ela resolve todos os seus problemas. Rafa, ao todo são 6 audiências. Cada uma delas discute um tema específico ou todos os temas são debatidos? Bom, na verdade, o Vancini, nós separamos por temas, né? Logicamente que é respeitado o direito do cidadão, da população vir aqui, por exemplo, na audiência pública que nós vamos tratar de meio ambiente, ele tratar sobre um problema regional, né? Isso não vai ser impedido da população, do cidadão vir aqui e trazer as suas demandas. Mas é que nós tentamos separar por temas, tematizar essas audiências públicas, até para que a gente consiga, de forma mais clara, para que fique mais claro as demandas para os vereadores, para que os vereadores possam, aí durante essas audiências públicas, propor emendas, propor alterações no plano diretor se for necessário. Né? Então é importante que a gente se atenha ao tema, sendo que será discutido na audiência pública. O senhor falou da importância da participação da população, mas quem vem acompanhar ou quem assiste pela TV ou pela internet, o que a pessoa tem que ficar atenta no que está sendo discutido? Bom, eu acho que são todos a atenção precisa ser em todos os eixos do plano diretor, né? Desde, por exemplo, o problema de transporte público, né, de viário que nós temos na cidade de Campinas, até um problema de habitação, né, problema de saúde, educação. Então, assim, são todos os temas que a população precisa estar atenta, né? O que será? Como é que será a minha região? Onde eu resido hoje? Como vai ser a expansão? Como será a expansão? Como será a centralidade que nós teremos na região onde eu resido? Então, isso é importante, a população se ater à sua região para que ele tenha uma noção do que aquilo vai acontecer nos próximos 10 anos. Na primeira reunião foram mais de 150 pessoas que vieram até a Câmara aqui acompanhar, mais de 30 perguntas foram feitas. Essas perguntas, elas balizam toda a forma que vai tomar o plano diretor, é isso? Com certeza. Eu acho que assim, Vancini, primeiro que o plano diretor ele foi construído de uma forma muito democrática, né? Então o secretário de Urbanismo e Planejamento, ele fez várias audiências públicas que não era necessário por lei e que ele fizesse essas audiências públicas pelo Poder Executivo, né? Normalmente as audiências públicas elas sempre acontecem no Poder Legislativo, onde pode se propor emendas, esse tipo de coisa, essas mudanças num projeto de lei. Mas o secretário ele decidiu de forma muito democrática abrir isso junto à população. Então o plano diretor, logicamente que um plano diretor ele não vai atender a demanda de 100% da população. Mas a população teve a oportunidade em várias audiências públicas de levar as suas demandas. E algumas foram atendidas, outras não. Da mesma forma, nós estamos fazendo aqui na Câmara Municipal.
Lógico que nós temos que ter muita atenção para que esse projeto ele não seja desfigurado, né? Então, porque houve bastante debate, houve de forma democrática, houve uma construção popular desse projeto do plano diretor. O que cabe é uma emenda ou outra emenda, mas logicamente os vereadores não têm intenção alguma de desfigurar esse importante projeto. O senhor falou muito sobre a questão da expansão urbana, que é um tema que acaba gerando polêmica, principalmente em relação à questão da proteção ambiental. Sobre esses assuntos, a população ela pode ficar tranquila? Com certeza, Vancini. Hoje você não consegue fazer nenhum empreendimento, seja na cidade de Campinas ou qualquer lugar do país, de forma sustentável. Então você não tem saída. Hoje para você cortar uma árvore nativa, você precisa primeiro de uma autorização especial da Secretaria de Meio Ambiente, do Departamento de Parques e Jardins, e aí você precisa fazer uma compensação ambiental e não com uma árvore, aí são várias árvores. Então, ou seja, existe um regramento, existe uma lei federal, né? Hoje a cidade de Campinas, ela deixou de ser uma cidade da cafeicultura, da cana-de-açúcar, isso ficou muito no passado. Hoje a cidade de Campinas é um polo de alta tecnologia, é uma cidade empreendedora, então existe a necessidade da expansão urbana. Hoje não existe mais propriedades rurais. Para você ter uma ideia, o último censo que aconteceu em 2007, nós tínhamos apenas 500 propriedades na cidade de Campinas com exploração rural. Ou seja, essas pessoas que querem continuar tendo a sua exploração rural, ela terá garantido isso no plano diretor. Mas as pessoas que querem usar a sua propriedade para empreender, logicamente de forma sustentável, ele também tem o direito. É o direito da decisão do que ele quer, qual o rumo que ele quer dar à sua propriedade, né? Logicamente respeitando as legislações federais, estaduais, as legislações municipais, sempre respeitando o meio ambiente. A gente pode resumir então que o plano diretor ele prevê um crescimento, um desenvolvimento, mas totalmente ordenado. Exatamente esse é o título do... quando se fala em expansão urbana no plano diretor, fala desenvolvimento ordenado. Ou seja, para que ele consiga desenvolver um projeto numa área que era rural, ele quer passar a urbana, primeiro que ele precisa passar por um regramento, ele tem uma contribuição que ele dará à prefeitura, e aí esse projeto será aprovado ou não. Logicamente que a prefeitura ela tem que analisar o seguinte: esse empreendimento, qual o impacto que ele vai causar? Qual o impacto, o polo gerador de tráfego que ele vai criar? Né? Como é que será a sustentabilidade desse empreendimento? E aí pode aprovar ou não aprovar esse empreendimento nessa área que era rural. Rafa, a gente já está terminando. Tem mais alguma coisa sobre essas audiências que o senhor gostaria de falar para quem nos assiste? Vancini, quero convidar a população a participar dessas audiências públicas, seja aqui pessoalmente ou através do nosso site. A população pode encaminhar as suas sugestões, as suas críticas, através do site da Câmara, que fica à disposição da população 24 horas por dia, ou seja, não somente nas audiências, mas também todos os dias o site está aberto para que a população encaminhe essas sugestões. E também convidar a população a estar aqui presente em todas as audiências públicas. Nós iniciamos no dia 7 de novembro e encerraremos no dia 2 de dezembro. Tá já, Rafa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vancini, estamos sempre à disposição. Esse foi o programa Café com o Presidente, só reforçando que a participação da população ela pode acontecer aqui no plenário ou pelo site da Câmara, o campinas.sp.leg.br. Durante as audiências, você pode enviar a sua pergunta.